lida no nosso texto, que se encontra em Efésios 6, com o qual espero que os irmãos estejam ficando familiarizados. É um texto precioso, assim como todos os outros. Efésios 6, de 10 a 20, que diz o seguinte. Todo mundo chegou aí? Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Os ataques metódicos, as ciladas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra praticada de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Ai, como me cumpre fazê-lo. Como me cumpre fazê-lo. Estamos estudando satanologia. Dentro da satanologia temos estudado a guerra espiritual. Lembra? Nós ficamos aí umas 4, 5 semanas falando da guerra espiritual, na qual, por termos nascido de novo, estamos incluídos, da qual somos participantes. E já que estamos numa guerra, numa luta, né? Já uma luta que se estende por milênios, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ordena que nós lancemos mão, façamos uso dos recursos que Ele preparou para que nós sobrevivamos, para que nós participamos dessa guerra. E na palavra de Deus ela é apresentada como na figura de uma armadura. Nós vamos estudar detalhadamente cada componente dessa armadura, mas a questão da armadura, a armadura nada mais é do que uma metáfora. O que a palavra quer dizer com esse texto de Efésios 6 é que nós temos que nos revestir de Cristo. Que somente andando no Espírito, tendo o caráter de Cristo reproduzido em nós, e que se caracteriza pela verdade, pela justiça, pela fé, pela oração e etc., é que nós vamos poder resistir, ficar de pé nessa batalha. Quando você quer lutar essa luta na sua força, você não prevalece. Você, infelizmente, não vai dar conta. Porque, lembra? O carro do pastor funciona a gasolina. O crente funciona movido a Espírito Santo. Não adianta pôr querosene e outra coisa ali no tanque que ou não vai funcionar ou vai mal funcionar. Então o crente, ele é movido a Espírito Santo. E dentro dessa... Porque não é a nossa luta, nós estamos estudando o nosso trecho de Efésios 6, de 10 a 20, palavra por palavra. Nós vimos o finalmente, o fortalecei-vos no Senhor, a questão da força do poder, a questão de que é uma responsabilidade se revestir, né? Revestir-vos. Nós vimos que é a questão do princípio da integralidade,
que é necessário o uso de toda a armadura, não de alguns componentes da armadura, que é necessário fazer o uso da armadura para que a gente fique estenado, né, firme contra os métodos, as ciladas do diabo. Nós vimos que ele é metódico, meticuloso, premeditador, doloso. E estamos aqui agora entrando no versículo 12, onde diz que a nossa luta, né, a guerra é do Senhor, mas a luta é nossa. Né? A nossa luta, palê, no grego, porque a nossa luta, otiou que estim emim e palê. Palê vem de polemos. Nós vimos isso, né? Polemos é uma guerra que é caracterizada por várias batalhas. É uma campanha de batalhas. Por exemplo, aquela palavra que é traduzida lá em Apocalipse 16, é a polemos do Armagedon. Ou seja, o Armagedon não vai ser só uma guerra final lá no vale de Josafá, quando Israel vai estar totalmente cercado por todos os seus inimigos, né, prestes a ser esmagado por Satanás, lá no final da tribulação. A guerra do Armagedon é uma guerra, é uma campanha de batalhas que vai se estender por 3 anos e meio. Porque a palê, que vem da polemos, né, a polemos, né, a guerra, a luta que é esse tipo de guerra chamada polemos, ela tem algumas características. A guerra na qual nós estamos envolvidos, né, que é uma polemos, porque a nossa luta, a nossa palê, a nossa polemos, né, de onde vem polêmica, ela tem uma característica. E nós vimos que é uma guerra composta de várias batalhas. Cada um tem seus dramas, suas tragédias pessoais, suas lutas, né, a sua cruz para carregar, na força e no poder do Espírito Santo. E no somatório desses conflitos que os demônios, Satanás, os seus agentes, que nós vamos ver minuciosamente um por um, se empenham contra nós, é no somatório da luta da Márcia, com a luta do pastor Geraldo, com a minha luta cotidiana no espírito revestido de toda a armadura, mas os irmãos lá dos Estados Unidos, os da África, aquilo que acontece e que é comum a toda a irmandade espalhada por todo o planeta, é que compõe essa grande polemos, essa grande luta na qual estamos envolvidos. Que de uma certa maneira é uma luta que já vem se estendendo desde que o homem existe, antes do homem ser criado, mas que com a criação do homem, Satanás envolveu o homem nessa batalha, com o chamado de Israel. Israel foi envolvido nessa batalha, nessa luta, nessa polêmica, e com a criação da igreja, nós também, de uma maneira ou de outra, não tem como escapar, fomos também envolvidos nessa guerra. Lembra? Aquele princípio. O mundo odeia Deus, o mundo odeia Israel, o mundo odeia Jesus Cristo, o mundo nos odeia. Não é o servo maior do que o seu Senhor. E essa polemos, essa luta, essa guerra na qual nós estamos envolvidos, tem algumas características. Uma das características é que a nossa vitória nem sempre é aparente. Nós vimos esse ponto a semana passada. Existem momentos em que a vitória é nossa, mas parece que Satanás é que está ganhando. O príncipe desse mundo foi julgado, ele foi exposto publicamente à vergonha e à derrota lá na cruz. Mas aparentemente Jesus não estava vitorioso naquele momento, não. A Maria, a mãe de Jesus, e os seus apóstolos e discípulos estavam ali ao pé da cruz vendo um cadáver pregado no pedaço de madeira. Aparentemente isso não é uma vitória. Mas a nossa vitória sobre Satanás nem sempre é aparente. A nossa vitória sobre os ataques de Satanás nem sempre é evidente em termos de a derrota dele e a nossa vitória. Nós vimos também que lá na tribulação vai ser a mesma coisa. Deus vai permitir que Satanás, através dos seus agentes, as duas bestas, né, o anticristo, o príncipe que há de vir e o seu falso profeta, persigam, né, lutem, pelejem contra os santos e os vença. E o resultado disso, nós vimos em Apocalipse 6, é que vai ter uma multidão inumerável de crentes mortos durante a tribulação. Mas isso é o Senhor estabelecendo a sua vitória sobre Satanás e os seus agentes. Mas aparentemente não. Aparentemente Satanás está ganhando. Ele vai estar fazendo e acontecendo lá dentro da tribulação. Breves 3 anos e meio, pouco tempo lhe resta, né?
Mas a palavra fala que através disso é que o Senhor vai... Porque eles são chamados de mais do que vencedores, mas eles estão mortos, degolados. Então, a primeira característica dessa luta na qual nós estamos envolvidos é que, apesar de vitoriosos, muitas vezes não parece. Isso é porque o justo vive pela fé. A gente ora, a gente coloca uma questão nas mãos do Senhor, a gente avança em fé de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos orientou, a gente faz tudo que tem que ser feito, reveste da armadura, parte para a guerra, ora, suplica por todos os santos, anda na verdade, confia e crê na obra consumada, anda em paz com os semelhantes, divulga o evangelho, mas está tudo dando errado. O carro continua acabando gasolina, eu continuo sem comida para pôr na panela, eu continuo tendo problemas na minha vida escolar, na minha vida... Porque Satanás, ele continua te atacando, fazendo com que essas pequenas derrotas eclipsem, né, tampem a vitória que o Senhor já está te dando. Para que você desanime, para você parar no meio do caminho. É sempre isso. Porque toda vitória que o Senhor nos dá, ela é processual, ela é um processo. Ela depende, é processual, ela depende que um processo aconteça, né? A Elaine acabou de fazer o bolo, o Natan quer comer, mas não adianta, tá só uma meleca ainda dentro da vasilha, precisa ir pro forno, precisa assar, precisa pegar o ponto, você ainda é daquelas que enfia um palitinho de dente assim para ver se tá agarrando, massa no palitinho para ver se tá no ponto. Tem um processo. Até o bolo ficar pronto, o Natan vai ter que esperar mais um pouquinho. Se comer agora vai queimar a boca e vai dar dor de barriga. Não é? Aquela massa crua dá dor de barriga. Então, muitas vezes o Senhor já nos deu, aliás, todas, mais do que vencedores, mais do que vitoriosos, nós já somos, posicionalmente em Cristo. No cotidiano, no dia a dia, essas coisas dependem de processos de amadurecimento. As coisas têm que acontecer a seu tempo. A ótica do Senhor é diferente da nossa ótica. A gente ora, pela fé confia que o Senhor já atendeu, já recebeu a oração, e vamos aguardar a resposta. E aparentemente Satanás está se dando bem e eu não estou me dando bem. Mas continua crendo. Se você está apoiado na palavra, ela não volta atrás, ela não volta vazia, ela não deixa de cumprir aquilo para a qual ela foi determinada. Então é só uma questão de continuar crendo. Uma outra característica dessa palê ou polemos na qual nós estamos envolvidos, e foi citada semana passada, é que a oposição de Satanás, ela não deve ser esperada. Você não precisa achar que Satanás vai trabalhar de forma sobrenatural, uma forma bombástica, uma forma estroboscópica, né? Cheio de visualizações, cheio de sobrenatural. Muito pelo contrário. Satanás gosta de trabalhar offline. Satanás gosta de passar batido. Ele gosta de fazer as coisas e ninguém perceba que é ele. Não, continua crendo que é a Maria que te curou, que é a Maria Antonieta da São Tomé das Letras. O nome desses demônios tudo aí. Ele vai agindo debaixo dos panos, disfarçadamente. Ele não quer que você saiba que é ele que está agindo. Embora sinais, prodígios também fazem parte do arsenal de Satanás. Entendeu? Mas a forma mais usual dele trabalhar é de forma natural. Parece até que é uma coisa humana, né? Parece que nem tem Satanás nisso. Alguns exemplos. 11 exemplos disso. Satanás usou de engano e se aproveitou de uma oportunidade de baixa resistência do casal, né, Adão e Eva, para levar a cabo o seu plano de fazê-los duvidar da palavra de Deus e desobedecer. Foi na conversa. Não teve nada de sobrenatural. 2. A sua oposição a Jó, ela era percebida, ela era evidente na forma de desastres naturais, ações humanas, doenças humanas. É só ir lá em Jó 1, de 12 a 19 e 2, 7. Vai lá em Jó. Aí os filhos de Jó estavam lá almoçando e bateu um vento oriental e derrubou tudo.
Aí veio uma tempestade. Aí veio o bando lá de... Quem é que foi que roubaram as ovelhas dele? Eram os elamitas. Aí veio um bando lá de Argentina e roubou as ovelhas tudo dos brasileiros. Entendeu? Eram os inimigos naturais. Chegaram lá e saquearam. Tempestade. Aí caiu uma bactéria lá, sei lá, na pele de Jó, e ele ficou cheio de problema. Era doença. Não tinha nada de... Satanás não apareceu. Levantar, igual o Lucas Santos Silva fazia, né, naquela mímica que ele chegava com aquela capa. Não tem nada daquilo. Aquilo é só teatro para ilustrar para a galera ver. Aquilo realmente acontece, mas nos bastidores, invisivelmente. Ele não aparece igual no desenho animado, com chifre, aqueles cascos, tal, e te oferece, quer me vender sua alma. Tá? Não, é lógico que ele comemora. Se os anjos do Senhor faz forró lá em cima por uma alma que se converte, os demônios devem dançar um funk satânico também na hora que um vai para o inferno. É lógico. Opa, morreu mais um. Alegria, alegria. Morte é com a gente mesmo. Por exemplo, na questão do Acã, porque Satanás tentou o Acã. Acã é aquele rapaz lá, eu não me lembro de qual família, dos benjamitas, que quando eles atacaram uma cidade chamada Ai, esse rapaz viu, opa, tem uma capa babilônica aqui dando bobeira, uns objetos preciosos, ele pegou aquilo e escondeu, achando que ninguém estava vendo. Só que na próxima investida de Josué contra um inimigo, eles perderam. Aí o Senhor falou, tem maldição aí no arraial. Aí foram sorteando até descobrir que ele tinha escondido uma boa capa babilônica e mais alguns objetos. O que trouxe derrota. Oi? Ele achou que ninguém estava vendo. Né? E isso trouxe derrota para todo Israel. Isso é interessante em termos de igreja, porque a palavra fala em Coríntios que se um é honrado, todos são honrados. Se um está mal, está todo mundo mal. Isso é porque a misericórdia do Senhor é muita, mas as nossas más decisões pessoais, nossos pecados, afetam o desempenho da igreja como um todo, como grupo, como em termos de avanço coletivo. Foi o caso do Acã. Ele achou que a ganância dele não ia influenciar no arraial, não ia ter nada a ver, era uma nação inteira, que é uma família, uma pessoa só, sendo gananciosa, mas a ganância pessoal de Acã trouxe maldição para todo o acampamento de Israel. Onde é que está Satanás nisso? Agindo através da ganância natural de Ananias. Ele só estimulou a ganância do Ananias, falou, nossa, que capa bonita, porque você não pega e leva, não tem ninguém vendo. Mas ele não apareceu e jogou purpurina e raios, entendeu? Foi uma ação natural, discreta, aparentemente humana, mas era Satanás agindo. Exatamente. Ou seja, mas o ponto que eu estou querendo destacar é que Satanás agiu offline, de forma discreta, apenas estimulando a ganância natural de Acã, porque ele sabia que isso ia trazer problemas coletivos. Foi o caso do Davi, que a gente já viu também, com relação ao censo. Né? Satanás se levantou contra Israel, colocou orgulho, soberba no coração de Davi, e através desse orgulho e dessa soberba, Davi foi conduzido a ações que trouxeram derrotas contra a nação inteira. Satanás não apareceu, não jogou, né? Mas ele alcançou os objetivos dele. O Senhor pesou a mão contra Israel. Mas a única coisa que ele precisou é estimular o orgulho natural de Davi. Foi tirar os olhos de Davi do Senhor que estava dando todas aquelas conquistas para ele, para que ele pudesse contemplar as conquistas. Nossa, olha como é que Israel está bem. Eu sou um bom administrador. Olha o tamanho do meu exército, 1,5 milhão de homens que puxam da espada. Então ele começou a se achar. E através dessa se-achência, né, desse orgulho, dessa soberba, é que Satanás alcançou os objetivos dele. Simplesmente estimulando a soberba no coração de Davi.
uma coisa natural. E ali Satanás offline, só colhendo os frutos. Por exemplo, um outro exemplo de Satanás, a ganância de Judas. Satanás tinha planos com relação a Jesus Cristo, o homem, matá-lo, roubá-lo e destruí-lo, né? E ele usou Judas para isso. Mas aparentemente foi só a ganância de Judas. Satanás não apareceu lá para Judas e falou: eu sou o Satanás, estou vindo lá do Sheol, você quer vender a sua alma. Não teve nada, não teve pacto. Foi só uma condução usando princípios naturais. A ganância do Ananias também, ganância é algo que ele usa bastante. Do Ananias já é aquele rapaz lá, com a sua esposa Safira, que tentaram enrolar o Espírito Santo e o apóstolo Pedro. Como se o Espírito Santo fosse bobo. Mas o que ele está falando? O Ananias e a Safira, eles eram gananciosos, mas ao mesmo tempo eles estavam querendo aprovação pública, reconhecimento. Nossa, que diz, meu irmão, que bênção! Eles queriam aplauso. Nossa, irmão, ó, que dizimão que ele está dando. Mas aquilo era só a metade do que Deus tinha mandado dar. Então ele queria ser aprovado publicamente e ao mesmo tempo em secreto. Aí você está enrolando o Espírito Santo. E isso era algo que Satanás iria usar para dividir a igreja já nos seus primórdios. A técnica dele, a tática dele é sempre dividir para conquistar. Mas nada mais, nada menos aqui nós estamos falando de uma ganância natural, de mentiras. Mas a matéria-prima de Satanás é a mentira. Isso nós vamos ver quando nós vamos estudar a cinta. A cinta é aquele cinturão de bombeiro, né? Onde pendura um monte de coisa. 9. Satanás usa motivações políticas. Essa ela usa muito, essa eu quero até ler com os irmãos. Está lá em Atos 2, 12. Atos 12. Atos 12, de 1 a 3. Satanás, nesse momento aqui, está alcançando plenamente os propósitos dele. Matar apóstolo é com ele mesmo. Opa, já fiquei livre de um. Agora só falta mais 11. Não é? Esse é o raciocínio de Satanás. Eu vou matar os 11, os 12, não vou deixar nenhum. Atos 12, 10 mais 2, uma dúzia, de 1 a 3. Diz o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Vendo aí como é que é uma bênção ser da igreja? Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Os planos de Deus são muito doidos, né? Deus fica 3 anos e meio treinando uma pessoa. Né? Porque o Senhor tinha multidões o seguiam. Dessas multidões tinham 500 pessoas mais próximas. Dessas 500 pessoas tinham 120 pessoas mais próximas. Dessas 120 tinham 70 pessoas mais próximas. Dessas 70 pessoas tinham 12 pessoas mais próximas. E dessas 12 tinha mais 3, que era a elite. Pedro, Tiago, João no barquinho. Lembra? Pedro, Tiago e João. Eram os mais... Tiago andou ali colado em Jesus o tempo inteiro, full time. Ele era de altíssimo investimento. Né? De 500 ele passou no vestibular para 120, depois passou no Enem para mais 70, e depois acertou o concurso mais íntimo para 12, e depois no grupo seleto de 3, para 1 ano depois morrer degolado. Não é Deus, ele prepara um instrumento, qualifica para depois ser morto. Mas o Senhor sabe das coisas. Né? A gente acha que isso é uma derrota. Não, aparentemente Satanás foi vitorioso. Então, é motivação política. Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Ao 3, a motivação política. Dá voto. Vendo isto ser agradável aos judeus, vendo ele que isso dava ibope, que isso dava voto, né, que isso dava reeleição, prosseguiu, prendendo também a Pedro, ou seja, era o próximo da lista. Aí a gente sabe que o Senhor agiu aqui, né? Tendo feito prender, lançou-o ao cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados romanos com essa armadura aqui, tomando conta do rapaz. E ele ainda sai debaixo das barbas, né?
O anjo vai lá e tira ele lá debaixo das barbas dos 16 soldados. Mas observa, Satanás está agindo. O plano dele é matar, roubar e destruir, principalmente a igreja, que ele está observando que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno já está se levantando contra a igreja. E ele está usando, ele apareceu, jogou purpurina, eu sou o Satanás. Ele está usando um político. Ele está usando motivações políticas, motivos humanos. Algo aparentemente não sobrenatural, algo natural. Porque é assim que Satanás gosta de trabalhar, discretamente. Usando os políticos, usando o mundo, usando as pessoas, usando seus parentes, nosso parente, minha mãe, sua mãe, seu pai, nossos irmãos, nossos parentes, nossos primos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola. Esses são os agentes de Satanás. O mundo. Ele usou 2 Coríntios 12, 7. Eram demônios esbofeteando Paulo. Mas aparentemente é só uma doença, que é algo natural. E para fechar, em Atos 8:1, Satanás está usando o zelo religioso de Paulo para perseguir a igreja. É Satanás agindo. Prendendo e matando o crente, é Satanás agindo. Mas o que está motivando essa perseguição? O zelo religioso de Paulo. O tanto que ele conhece de Bíblia. O tanto que ele já estudou a Torá. O tanto que ele conhece o Deus de Israel e sabe que o Deus de Israel aparentemente não tem nada a ver com isso que está acontecendo aqui. No meio desses chamados cristãos. E ele, crendo que está fazendo, porque tem uma palavra que fala que vai chegar uma hora em que aquele que vos perseguir, acho que está em João 15, vai achar que com isso ele está prestando culto a Deus, tributo a Deus. Foi o caso de Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja e achando que estava fazendo a vontade de Deus. E Satanás é que está se dando bem nessa aí, porque quem está sendo perseguido, destruído e maltratada é a igreja. Mas usando motivações políticas, o zelo religioso, ganância natural, orgulho e etc. Então, não espere a oposição de Satanás através de coisas fantásticas, né? Pirotécnicas. Espere e perceba a ação de Satanás em pequenos detalhes do cotidiano. Aquele cara que te dá uma fechada é instrumento de Satanás. Satanás quer usar aquele vaso de desonra e de ira para te colocar fora da vontade de Deus, para desconfiar da pessoa de Deus, para desobedecer, isso é o principal, a palavra de Deus, e, consequentemente, para morrer. Então a gente tem que estar atento. Uma terceira, cara, isso é o caderno, hein? Agora, carregar um peso. Mas é bom. É que isso aqui foi doação do Jordão ali para nós. Uma terceira característica é que a oposição, tá vendo? Segundo a justa cooperação de cada membro. A oposição de Satanás, uma outra característica dessa palê ou polemos na qual estamos envolvidos, é que a oposição de Satanás raramente é direta. Na maioria das vezes, é através de outros meios que não possam ser reconhecidos como satanicamente inspirados. Isso tem conexão com o item anterior. Em muitos poucos casos, Satanás diretamente se envolve nos ataques. Que eu me lembro, até estava conversando com a Malu, só 2 na história do homem, em que ele pessoalmente se apresentou para o serviço, que foi o caso da Eva e foi o caso de Jesus Cristo lá na tentação do deserto. E ele pessoalmente falou, eu vou lá, eu resolvo isso. Não vou mandar ninguém não, eu que vou lá. Era importante demais derrubar a humanidade ou tirar Cristo do caminho da redenção, né, dos planos de Deus. Aí ele foi pessoalmente, mas normalmente não é assim que ele age. Normalmente ele prefere falar, né, através de outros instrumentos, para que a gente não possa reconhecer. Ele falou através da serpente, a serpente era um animal submisso ao casal. Chegou ali na humildade, né? Vestindo as escamas da humildade. Chegou ali todo humilde, querendo ser amigo, amigão. A gente estudou isso, irmãos lembram. Ele falou, por exemplo, através da mulher de Jó.
ele falou através dos amigos de Jó. Por pouco os amigos de Jó e a mulher de Jó não conseguem o que Satanás quase que diretamente não conseguiu, né? Que é fazer o Jó desobedecer e sair da palavra. Ele falou através do Pedro apóstolo: mestre, tem dó de ti mesmo. De modo algum isso vai te acontecer. Você está louco? Morrer, ir para a cruz, sofrer. É Satanás falando. Mas na realidade, os decibéis saíam das cordas vocais de Pedro. Ou seja, ele está falando através de um instrumento indireto. Mais frequentemente, ele emprega os seus demônios para fazer as suas ofertas, né? Quer pecar? Né? Quer pecar? Normalmente ele emprega os demônios. Mas ele também usa o sistema cósmico, o planeta, né, que tenta nos prensar e nos moldar, e também usa as inclinações naturais da velha natureza. A gente já falou isso, é o que lá naquela parábola do semeador é simbolizado pelas aves, pelos espinhos e pelas pedras. As aves simbolizam os demônios, os espinhos simbolizam os cuidados desse mundo tentando te sufocar, né, o sistema cósmico, e as pedras o estado natural, a velha natureza. Então, quando nós buscamos os nossos interesses e servimos, você é servo dos seus desejos carnais, Satanás alegremente aceita a sua submissão indireta a ele e a sua desobediência, porque ele age através de modos indiretos. Desde que o engano tenha sucesso, não importa quem é o instrumento. Nesse sentido, ele é humilde em compartilhar a morte, né? Impressões digitais de Satanás podem ser encontradas em 100% do mal e sofrimento que está acontecendo aí no mundo, né? Mas a maior parte, ele é o responsável, né? No final das contas, Satanás é que é o responsável por toda essa desgraça planetária. Mas muito desse mal é fruto da nossa própria carne e do nosso próprio viver no mundo pecador e caído. Tiago 1, por exemplo, fala que Tiago 1, 14 e 15 e 4, 1 e 4 fala: de onde que procede as guerras, os conflitos, os atritos que existem no meio de vós? Não é porque vocês estão aí alisando a carne, não é porque vocês estão aí dando margem para a velha natureza, não é porque vocês estão aí, inclusive, orando a Deus para que Ele os ajude a se autossatisfazer, né? Pedindo a ajuda de Deus para pecar. Então a maioria das guerras ocorre por causa da nossa própria concupiscência, por causa da nossa própria natureza pecaminosa, que Satanás estimula, usando os agentes demoníacos, o sistema planetário. Quando nós estivermos estudando as classificações, contra quem nós estamos lutando, né, que são os principados, as potestades, os governadores e as forças demoníacas, nós vamos ver que eles, de tempos em tempos, lançam uma moda. Nós vamos ver isso em detalhes. A palavra lá em Efésios é traduzida por curso deste mundo. Mas nós vamos ver que, para cada geração, ele cria um estilo padrão de vida satânico. Um estilo de vida, um status quo, uma forma de viver. Para cada geração ele cria uma. Mas isso ainda é um pouquinho mais para frente. Mas são coisas que ele usa para indiretamente agir. As impressões digitais dele estão lá. Mas não é ele agindo diretamente. Ele usando seus instrumentos. Um ponto importante, o quarto ponto. A luta é parte do plano de Deus. Não está acontecendo sem que Deus queira, sem que Deus tenha controle, porque Deus perdeu o controle. Não é. É tudo. É parte do plano de Deus. Deus que colocou, bem, o meu plano é esse, tal, vai ter luta. Satanás vai se levantar contra o Carlos Augusto. Eu vou providenciar uma armadura completa para ele usar. Se ele usar só uma parte é problema dele, porque ele que está desobedecendo, porque eu estou mandando com 5 auristos a usar tudo. Entendeu? Então, é responsabilidade pessoal dele, revestir-vos. Então Deus, nos planos dele, ele incluiu essa luta, essa guerra, essa polemos, que já se estende há 14 bilhões de anos
em termos de criação e há 2000 anos em termos de igreja. Mas ela é parte do plano de Deus. A atual oposição de Satanás ao povo de Deus parece prejudicial, mas na realidade a oposição de Satanás a Deus e ao seu povo promove os planos e os propósitos de Deus. O inferno, na realidade, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 fala isso. Mas Deus propôs, o querubim ungido achou-se iniquidade no coração, até que se achou iniquidade em ti. Lembra? Nós estudamos, lá em Ezequiel 28. O querubim preferido, o querubim ungido, está lá, fazendo o serviço dele. Até que se achou iniquidade no coração dele, ele multiplicou lá as conversas dele e estabeleceu uma rebelião. Tendo em vista isto, né, que Satanás resolveu, que Lúcifer, que o portador de luz resolveu se tornar adversário, Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. O inferno já está preparado já há muito tempo. Por que Deus não manda o diabo para lá? Por que Deus não inaugura esse negócio? Deus propôs atrasar o juízo de Satanás para que em sua permitida liberdade, né, ele pudesse operar como Deus desse século. E com isso, mesmo que sem querer, ele cumpre os planos de Deus. Então faz parte do plano de Deus que Satanás esteja solto, que ele ainda não vá para o lago que arde com fogo e enxofre, que ele tenha autoridade sobre esse planeta e que ele tenha permissão para perseguir os santos. Porque isso, na forma como Deus sabiamente conduz as coisas, acaba promovendo o plano de Deus. Por exemplo, enquanto Satanás inspirou Judas a trair Jesus, para o entregar ao ódio e ao zelo religioso dos judeus, e a máquina mortífera romana, né, no final das contas isso foi necessário para realizar o nosso plano da salvação. Ou seja, enquanto Satanás executa o seu trabalho cheio de ódio e má intenção, né, Deus vai transformando isso para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o cumprimento dos seus planos e para a sua glória. Isso que eu falei, por exemplo, está em Atos 2:23. Vamos dar uma chegada lá. Enquanto Satanás inspira Judas a trair Jesus para entregar o ódio religioso dos judeus e a máquina de matar romana, no final das contas isso era necessário para a execução da nossa salvação. Atos 2:23, o Pedro, no discurso de Pentecostes, está falando o seguinte: sendo este, Jesus o Nazareno, né, entregue pelo determinado desígnio, é algo que Deus determinou, e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Ou seja, a ação foi humana. Quem crucificou, torturou, matou Jesus Cristo, foi o homem. Tem um outro discurso, fala, nessa cidade aqui vos reunisse vós, Pôncio Pilatos, os romanos, etc. E se juntaram para sacrificar o santo de Deus. Mas o mesmo versículo fala que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. É algo que Deus já sabia e algo que Deus determinou. Eu sei como o homem age, eu sei como o homem reage. Então eu vou deixar as coisas correrem naturalmente. Eu vou deixar Satanás agir. Eu vou deixar Satanás usar o sistema cósmico e o seu ódio. E no final das contas isso vai cumprir o plano de Deus. É João 17:12b. Que diz o seguinte. João 17:12b. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, por presciência, Deus já sabia quais seriam as ações humanas. E ele incluiu
essas ações de ódio, de engano e de mentira no seu plano, para dar cumprimento ao seu próprio plano. A questão do José, que o pastor pregou recentemente, ele usou a inveja dos irmãos de José para providenciar o salvamento de toda a família de Jacó e, consequentemente, da nação de Israel e, consequentemente, a perpetuação dos seus planos de trazer a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus usa o mal humano, né, os planos odiosos de Satanás, em função do cumprimento dos seus planos eternos, determinados e prescientes. Uma outra quinta característica dessa guerra polêmica na qual nós estamos envolvidos é que a oposição de Satanás é consequência da sua própria rebelião e da sua percepção distorcida da realidade. Muitas vezes, quando a gente erra, a gente peca e tal, foi o caso da Eva, por exemplo, muitas vezes é porque a gente quer mesmo, que a gente gosta. Porque o velho homem gosta de pecar, isso é fato. Né? Mas muitas vezes é engano. Você acha que está fazendo algo que realmente deveria estar fazendo, mas na realidade você está trabalhando para o outro. Você está enganado. Você está seguindo a Avenida Amazonas para chegar na Praça do Papa. Você estava aqui semana passada, quando foi dado esse exemplo? Você é taxista, né? Se você for para a Praça do Papa, não pega a Amazonas e vai seguindo em direção a São Paulo. A ótica de Satanás é distorcida. A palavra fala que ele não se firma na verdade. O Cliff, por exemplo, eu vou só adiantar alguma coisa que vai ser falado lá no Cingindo-vos com a Verdade. Né? O Cliff, quando ele pensa, ele naturalmente, ele instintivamente, assim, sem fazer força, ele pensa em inglês, eu suponho. Ele nasceu por causa das condições geográficas, históricas, de DNA, linguísticas e tal, a formação, se vocês estudarem, aí vocês têm que ir lá em Piaget, já estudou Piaget, a formação da criança, o aprendizado, como a comunicação se forma, a formação silábica na mente humana. Então, naturalmente, ele pensa em inglês. Nós aqui, né, pobres brazucas, né, pensamos em português. É a minha forma natural. Quando eu penso, eu já penso naturalmente em português. Satanás, quando ele pensa, quando ele age, o natural dele é o mentirês. É dele, faz parte, é dele. A mangueira só produz manga, ela faz força para produzir amora e batata e laranja, não consegue, é da natureza dela produzir manga. É da natureza de Satanás ser mentiroso. É a matéria-prima dele, é a mentira. E isso traz uma percepção distorcida. Tudo que você não olha através da ótica da palavra, daquilo que Deus te revela, é distorcido. É errado, é um mau parâmetro. Né? É uma medida ruim para se usar. Você está usando o peso de 1 quilo que só tem 929 gramas. Lembra quando na balança antigamente tinha que pôr aquele pezinho de metal? Isso agora há uns 40 anos atrás. Hoje em dia tem até digital, né? Então, Satanás tenta os que estão no poder apelando por orgulho. Né? Ou seja, ele tenta quem está no poder por aquilo que ele tem, por aquilo que ele já conquistou. Quando ele tenta os que têm menos poder, ele apela para a ambição. Você tem que ter também. Por que ele tenta quem está no poder apelando por orgulho? Olha, o que eu sou, o que eu tenho. Hã? Cacique. Você acha? Não, mas aqui se tendo certeza. Ele não se acha, ele se tem certeza. Mas por que ele tenta quem está no poder apelando por orgulho? Seja orgulhoso daquilo que você tem, daquilo que você conquistou. Porque essa é a forma como ele respondeu à posição de poder dele. Ele foi investido de poder e a forma como ele reagiu a esse poder foi, ao invés de perceber a realidade que foi algo dado, ele creu que era algo próprio. Olha só, a minha luz, o meu poder, a minha glória. É uma ótica distorcida. Quem tem poder, quem tem autoridade, seja na igreja, seja onde for, se ele pensa assim, ele está com a ótica de Satanás. A palavra chama isso em Apocalipse de nicolaísmo. Tem gente que acha que é dono da igreja.
Tem gente que acha. Porque é assim que Satanás apela, tenta os que têm poder, com orgulho. Porque foi assim que ele, através da sua ótica distorcida, né, como consequência da sua própria rebelião, foi assim que ele reagiu. E ele tenta os que têm menos poder, apelando para a ambição. O que você pode vir a ter, igual o outro poderoso tem. E por que ele age dessa forma? Apelando para a ambição e para o desejo de ser independente. Porque essa foi a forma como ele respondeu à sua posição de poder e de confiança que Deus tinha dado para ele. Vou lá para cima, vou colocar meu trono, subirei, lembra? Nós estudamos Isaías 14. Vou subir, vou me assentar na Assembleia, vou colocar meu trono lá, serei semelhante ao Altíssimo. Foi assim que ele respondeu à posição dele, querendo mais e mais alto ainda. Resumindo, seja para quem tem poder, para quem não tem, ele sempre apela para o alto interesse. Por que a palavra fala tanto para a gente não tirar o olho de Jesus? Para a gente estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e várias outras passagens nesse sentido, de estar linkado com Deus. Porque quando você se contempla, quando você se olha, você só olha corrupção. Então, quando você se contempla, você está se luciferiando, você está se satanizando, você está se autocontemplando, o que você conquistou, o que você precisa conquistar, o que você deixou de conquistar, você está começando a contemplar os seus interesses. E uma vez que você contempla os seus interesses, aí você vai ficar escravizado e vai começar a correr atrás da autogratificação egoísta. A busca e a satisfação dos seus próprios interesses, dos seus próprios desejos, da sua própria satisfação. Não é isso que fala em Efésios? Que a gente... Efésios 2. Cadê o pedaço da Bíblia que tem Efésios? Efésios 2. Porque a palavra fala que a gente tem que dividir bem a palavra da verdade. A minha está toda dividida. Efésios 2 fala o seguinte. 2:1 em diante. Ele, Jesus, Deus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, é um espírito atuante, nos filhos da desobediência, entre os quais, filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando você se autocontempla, você fica nessa corrida inútil aqui, ó, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. E por que Satanás te coloca nessa? Porque é totalmente contra o raciocínio de Satanás o autossacrifício. Isso é algo que ele não faz em hipótese nenhuma. Ele não sofre por ninguém. Satanás é extremamente egoísta. E ele quer que nós sejamos assim, egoístas, cheios de autointeresse, cheios de busca pela autossatisfação e nem um pouquinho a fim de se autossacrificar. Que foi o que ele tentou, foi raciocínio esse que ele tentou colocar na mente de Cristo também usando Pedro. Esse negócio de autossacrifício não rola. Sofrer não está com nada, dor jamais, só prazer, só curtição, só autossatisfação, só autogratificação egoísta. Eu, em primeiro lugar, o resto nem existe. Satanás não sabe nada sobre graça, fome no deserto, cruz, tem dó de ti mesmo. Satanás não sabe nada sobre graça ou perdão. E ele ensina os homens, inclusive os crentes, principalmente os crentes, o caminho do automerecimento. Lembra? A gente falou isso. Você tem que fazer. Faça a sua parte que eu te ajudarei. O versículo ridículo esse, que nem existe. Né? Ou seja, Satanás se deleita na queda dos outros porque ele sabe que
Porque se tem uma coisa que ele sabe fazer, é pintar caminho de morte com uma leve camadinha de caminhos de vida. Ou seja, você vai seguindo aquela trilha, acha que está se dando bem, acha que está no caminho de vida, quando se assustar, morte, prejuízo. O que é isso? Engano. Ele é o enganador. Você está pegando a Avenida Amazonas para chegar na Praça do Papa. E eu pensei até que ia dar tema, na semana que vem a gente fecha os 2 últimos itens, as 2 últimas características dessa luta na qual estamos envolvidos, que se caracteriza a nossa vitória nem sempre é aparente, Satanás é offline, ele não gosta de aparecer, a luta é plano de Deus e Satanás luta baseado numa ótica distorcida, numa realidade distorcida. Na semana que vem nós vamos ver que a luta não está sendo travada para ver quem vai ganhar, e não ir para a luta é pior. É melhor ir.